E em Eta Mundo Bom, será que Sandra ganhará o processo contra Anastácia? E Anastácia irá conseguir provar que ela não assinou os documentos? E quanto ao Dr. Araújo, ele ajudará Sandra ou Anastácia? Continue no resumo que eu vou te mostrar tudinho. E Araújo vai até a casa de Anastácia e Pancrácio para dar a resposta. Ele diz que não irá mais depor a favor dela. Candinho se irrita com Araújo e o ataca dizendo: que raio de homem é você, hein? Covarde. Policarpo, o doutor Araújo aqui é um covarde. Você não é homem, não? Honre essas calças, rapaz. Covarde. É o que eu lhe digo, doutor Araújo. Mas Célcio afasta os dois. Araújo então diz: não sou covarde, mas eu tenho que proteger o meu filho e não posso correr o risco de ir para a cadeia. E isso irrita ainda mais Candinho, que é assegurado por Maria e Célcio para não bater em Araújo. E Anastácia diz: eu me sinto duplamente traída por você, doutor Araújo. Primeiro, quando deu o golpe aliado a Sandra, e depois, quando diz: eu acreditei que o Senhor estaria do meu lado no tribunal, doutor Araújo. E Araújo tenta se justificar, mas Anastácia diz que ele quebrou a confiança que ainda restava sobre ele. Anastácia se irrita também com a atitude de covardia de doutor Araújo e acaba o expulsando de casa. Candinho então sobe até o quarto de sua mãe e pergunta por que sua mãe estaria tão nervosa. Ela então diz que está com medo e que tudo que ela disse ao médico pode se voltar contra ela e que pensa até mesmo em desistir do processo. Candinho revela que a verdade irá vencer e ninguém irá levar sua mãe para o hospício e para eles irem até a igreja para pedirem ajuda a Nossa Senhora. Mas Anastácia vai mesmo até o escritório de seu advogado, o Dr. Dantas, e revela que Araújo não testemunhará em seu favor, dizendo que ela não assinou os documentos, mas sim eles teriam sido falsificados. Dr. Dantas então diz que isso não era muito bom para o caso dela, e Anastácia entende que ela está com um problema com Sandra, e não acredita que ela conseguiu reverter esse processo. Dr. Dantas diz que irá incluir todos os que lhe cercam para falarem bem sobre ela, e diz que chamará o Célcio, Pancrácio e Candinho no rol de testemunhas. Anastácia pede para incluir Maria também, e o advogado revela que o julgamento já está sendo marcado. Enquanto isso, Sandra e Ernesto comemoram que o processo já será julgado, e ela se tornará responsável legal por Anastácia, e que colocará seu irmão na rua quando ganhar esse processo. E Ernesto diz: é incrível, Dona Anastácia começou esse processo como acusadora e terminará como acusada. E Sandra ainda revela que irá oferecer uma proposta bem baixa para comprar a parte de Araújo, e ainda mais agora que sabem qual é o ponto fraco dele. E Ernesto diz que também quer a sua parte, e que se ela não pagar, mandará quebrar suas pernas. Sandra então revela que com o dinheiro na mão, ela que mandará, e os dois dizem: mas não será possível, porque estamos juntos. E Maria se encontra com Quitéria e pergunta se haveria alguma informação para ajudar Anastácia. Quitéria então revela que teria ouvido uma reunião entre Sandra, o advogado, e um psiquiatra, e que nesse dia Sandra estaria muito feliz. Maria então conta a história para Célcio, e eles estão muito preocupados sobre a vitória de Anastácia, e ainda pior, ela poderia parar no hospício. Célcio revela:
O objetivo de Sandra é se tornar responsável legal por titia, e durante a noite, Anastácia recebe uma visita e Maria vai até a porta para abrir. Quando abre, não consegue nem fechar a porta e Sandra já está no meio da sala e diz: mais uma vez a empregadinha abre a porta. Não faz mais do que a obrigação. E Célcio tenta corrigir a malfeitora. Candinho pergunta: o que você veio fazer aqui? Você veio desacatar minha mãe? Saia daqui. Sandra, então, tenta novamente que sua tia desista do processo e diz que novamente oferecerá algo em troca. Sandra revela: eu já tenho o laudo do psiquiatra. Está disposta a encarar um julgamento? Eu serei acusada, mas no final todos sabem que sairei vitoriosa. E Anastácia responde: pois eu quero ver se você realmente sairá vitoriosa. E Maria tentará apaziguar as coisas, pedindo para que Anastácia tenha um certo cuidado, porque Sandra tem muitas cartas nas mangas. Implora para que ela aceite o acordo, e Célcio entra em favor. Sandra diz: então, titia, se prefere ser internada como doida, eu vou lhe colocar em um hospício e não sairá de lá nunca mais. E Candinho diz que a verdade está do lado de sua mãe. Sandra termina dizendo que verá eles no tribunal e Candinho pede para que Policarpo lhe dê um jeito. E ela então leva um coice para fora da casa. Ernesto corre para ajudar a Sandra e ela revela que o burro a teria dado um coice, mas ainda neste resumo, será que Araújo novamente mudará o seu lado, depondo a favor de Anastácia? Você só ficará sabendo se der o seu joinha, que é nesse botão aqui embaixo do vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal para sempre receber os próximos resumos de Eta Mundo Bom. E agora eu queria saber a sua opinião, pois Sandra e Ernesto são o casal mais pilantra e vigarista da novela, e que com certeza não terão um final feliz. Tendo isso em mente, qual seria o final perfeito para a dupla de criminosos? Ficarem na miséria e terem que morar embaixo da ponte, irem presos e apanhar todos os dias na cadeia? Ou o único castigo que eles merecem é morrer e serem queimados no fogo no inferno? Deixe sua resposta aqui embaixo e não esqueça de colocar também o nome da cidade de onde você assiste a novela, hein? E depois do super coice que levou, Sandra é carregada até a casa e diz: pelo que vejo, a única proposta foi recusada. Sandra então diz que irá destruir a todos. E no outro dia, Ernesto leva o café da manhã para Sandra na cama, dizendo que aquele dia é o dia do julgamento e que quis ser gentil uma vez na vida. Ele pergunta se Sandra estaria preocupada e que não gostaria muito de estar do lado da moça. E ela fala que a figura dele ali não a ajudará em nada, porque ele já teve muitos processos contra. Ela revela que não precisa ter medo, porque ganhará o processo e ainda colocará sua tia no hospício. E Araújo retorna à sua casa completamente desnorteado e é recebido por Olga, que percebe o estado abalado dele e pergunta: quer desabafar? Eu posso ajudá-lo. E ela diz que se conseguir ajudá-lo, vai ficar muito feliz. Araújo então diz: de agora em diante, só deixe entrar nesta casa as pessoas que conhece, nunca estranhos. Olga então percebe que ele estaria sofrendo ameaças, e ele confirma. Araújo pede para que o corretor de flores sempre fique trancado, pois liga a casa dele à casa de Sandra. Olga então diz que colocará um cadeado e pergunta o que o preocupa tanto.
Araújo então revela que protegerá o seu filho de todas as formas que conseguir. E Claudinho continua tentando andar com a ajuda de um fisioterapeuta, mas está perdendo as esperanças. Enquanto Araújo chora ao ver seu filho tentando andar e diz que sempre estará do seu lado. E no outro dia, Olga chega trazendo Alice e Claudinho fica muito feliz em ver sua amiga e ele já diz: Fadinha. E ela diz: Sou eu, para te ajudar a ficar de pé, eu e o poderoso Aladim. Claudinho não quer mais ficar de pé e o fisioterapeuta diz que precisa de muita persistência. Araújo chega neste momento e diz que Claudinho terá e em breve começará a andar. E Alice se irrita, porque sabe que ele estava fazendo com Anastácia, e ela então diz: Eu não gosto de você. Araújo fica sem entender o que estaria acontecendo. Pergunta para Olga: O que houve com ela? E Claudinho grita em desespero: Fadinha, volte, volte! Olga vai atrás e diz: Por que fugiu? E a menina responde: O pai do Cláudio é um gênio mau, e é por ele que Claudinho não volta a andar. E Olga diz: O Cláudio precisa de sua amizade, Fadinha. Eu vou te buscar da próxima vez. Onde você mora? Claudinho então se desespera, porque sua amiga foi embora, e Olga o acalma, dizendo que ela voltará, pois ela irá buscá-la. E no outro dia, Olga está muito preocupada com o doutor Araújo, que acordou bem cedo, e pergunta se ele irá à fábrica. Ele diz que não, que será testemunha em um processo. Todos já estão prontos para o julgamento, e Anastácia diz: Meu coração está batendo tão depressa. Pancrácio tenta acalmá-la. Anastácia diz: Eu estou pronta para o que der e vier. E Candinho diz: Calma, mãe. Tudo o que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Ela chega ao julgamento quase atrasada e Dr. Dantas diz que ela irá sentar ao lado dele. O juiz, então, começa a ler os termos do processo e pergunta para Sandra: Senhorita Sandra, se declara inocente ou culpada dos crimes a você imputada? E ela diz: Eu sou inocente. E Jerusa acorda, já no hospital, e Dona Camélia responde: Você teve um longo desmaio, mais longo até que os anteriores, mas agora você está bem? Porém, a moça não se lembra e diz que ao se ver no espelho se emocionou. Osório diz que realmente ela estaria muito linda, porque quando Dona Camélia gritou por ajuda, ele foi o primeiro a entrar no quarto e acudi-la. Doutor pede para conversar com Osório e Dona Camélia em particular. Ele então pede para o casamento ser adiado, pois Jerusa estaria muito fraca e que reagiu bem mal ao tratamento. Ele revela que a emoção da entrada na igreja e os cumprimentos farão com que ela fique ainda mais abalada. Osório diz: Se é para a saúde de Jerusa, eu adio. E Osório novamente se prontifica para ajudar na transfusão de sangue e diz: Eu darei a minha vida se for preciso. Jerusa se preocupa, porque não quer viver à base de transfusões. Osório conta para Jerusa que eles não poderão mais se casar na data prevista, pois o doutor Lauro pediu para que esperem até ela ficar mais forte. Acontece que Jerusa
está perdendo as suas esperanças sobre a cura, mas Osório deixa bem claro que dará a sua vida para ela se curar se for preciso. E Maria vai até o hospital para ver como Jerusa está, e a moça pergunta: Como soube que eu estava aqui? E Maria diz: Eu fui até a pensão para vê-la e me contaram que estaria aqui. E além disso, ela tranquiliza a dona Camélia, dizendo que Clarice está ajudando com os afazeres domésticos da pensão. Jerusa está muito triste, pois experimentou o vestido de noiva, mas não sabe se irá conseguir se casar, ter filhos e amar o Osório. Maria diz: Você ainda será muito feliz, confie em Deus. E Osório vai até a igreja e tenta explicar para o padre que não poderá se casar mais, e o padre fica nervoso, dizendo que não pode mudar datas de casamento. Osório então revela que a noiva teria sido hospitalizada e o padre se acalma. Osório diz: O médico pediu para ela ficar alguns dias no hospital, mas em breve ela estará melhor. O padre então responde: Se é assim, poderei marcar uma nova data. Mas Osório não sabe quando pode ser essa nova data. E Mafalda conta para Funegundes que não conseguiu convencer Dezé dos Porcos a voltar a trabalhar. Funegundes diz que chamará a polícia se ele não voltar a trabalhar e diz: Quinzinho, de agora em diante nós não pagamos mais o salário do Zé dos Porcos até ele voltar a trabalhar. Manuela já diz que ele nunca ganhou nada e o pior, é ele quem consegue o dinheiro para a fazenda. Cunegondes começa a procurar telefones para ligar para alguém e conseguir comprar alguma coisa fiado. Cunegondes diz que o melhor para uma mulher é conhecer o cegonho, indo na igreja, do que ficar na safadeza o resto da vida, e diz que irá oferecer Filomena para o dono da venda que tem na cidade, porque ela não irá se casar com o Candinho, e completa: Filha minha não tem que querer, quando Quinzinho lhe pergunta se ela irá querer. Cunegondes então vai até o quarto de Filomena e pergunta se ela tem notícias de Candinho. E a moça revela que não está recebendo nenhuma notícia e que já está preocupada. Cunegondes afirma: vaso ruim não quebra, e diz que se ele quisesse já estaria de volta. E Cunegondes revela que eles teriam um convite para jantar e que o cara estava viúvo e precisando de uma mulher para casar. Logicamente que Filomena não gosta dos planos de sua mãe e diz que o pai de seu filho é Candinho e que ela não necessita conhecer mais ninguém. E Polina pergunta: Você convidou alguém para jantar sem conhecer? E Cunegondes diz que ele é rico e que não precisariam se preocupar. E Mafalda vai novamente conversar com Zé dos Porcos, e ele diz que não voltará a trabalhar, pois eles não lhe dão valor. Mafalda então diz: Minha mãe está chamando o dono da venda para vir jantar e quer oferecer a Filomena para casar com ele, e aí mandará você embora. Por favor, volte a trabalhar. E Cunegondes apresenta o dono da venda para Filomena, e ele logo joga vários elogios à moça. Ele dá flores com agrado. Todos reclamam do jantar, e Pandolfo diz: Eu nunca comi um jantar tão ruim, sopa com pão. O dono da venda diz que o jantar foi muito bom, e Cunegondes diz que quem cozinhou foi a Filomena. Sarita pede para ouvir o rádio, pois quer se lembrar de quando dançava,
E ela então chama o Romeu para dançar. Os dois começam a dançar tango no meio da sala. Mafalda se irrita e diz: Parabéns, você dançou tão bem esse tango que só faltou ser o seu cegonho voar. E o dono da venda diz que irá embora, e Cunegondes pede para que Filomena o acompanhe até a saída. Ele fica muito feliz de conhecer Filomena e diz: Quando sua mãe falou de você ao telefone, eu fiquei super feliz em vir aqui jantar. E Filomena diz: Mas minha mãe não perguntou se eu queria conhecer alguém. Filomena está muito preocupada com Candinho e diz: Deve ter acontecido alguma coisa com Candinho. Tanto tempo sem dar notícias. Se acontecer alguma coisa com seu pai, eu terei que pensar em você. E do outro lado, na cidade, Candinho também pensa muito em Filomena e também no seu filho. E Pirulito diz: Já passou da hora já, Candinho. Severo pergunta se Diana irá dormir mesmo no chão, e a moça diz que está cansada por ter dançado até tarde da noite no dance. Severo então a convida para deitar na cama com ele, e ela aceita e diz: Eu vou aceitar, porque esse é o mínimo que poderia fazer por mim, mas se ousar estender a sua mão em minha direção, eu vou te jogar dessa cama direto para o chão. Severo então revela que não tem nenhuma intenção, e Diana agradece por ele tê-la deixado dormir na cama e pede para ele apagar a luz. Os dois se chamam de pato, pois caíram no mesmo golpe. Eilde pergunta para Brás se não seria melhor ela deixar o Dance para mudar com ele para o Rio. E ele pede para ficar mais tempo ali, porque o curso de diplomata ainda não começou. E Hilde está extremamente apaixonada por Brás, e ele, logicamente, se aproveita disso. E no outro dia, na fazenda, Funegundes vai acordar Quincas para trabalhar e diz: Vamos lá tirar o leite da vaca para mostrar para o Zé dos Porcos que a gente não precisa dele. Mas Quincas não quer e volta a dormir. Cunegondes então pega um balde de água fria e taca em seu filho, para ele acordar. Quando eles chegam lá, vem Zé dos Porcos tirando o leite, mas ele revela que está ali para tirar leite para ele mesmo. Cunegondes diz: Depois que a gente tirar você da greve, eu vou te mandar direto para o olho da rua. O entregador chega com várias coisas que o Léo da venda mandou de presente para Filomena. E Quinzinho diz: Olha só, não perdeu tempo, hein? Mandou logo o gênio das primeiras necessidades. Você está no paraíso, Filó. Mas Filomena novamente responde: Eu vou me casar com Candinho, e não, eu não quero saber de ninguém. Cunegondes diz: E é melhor 2 sacos de arroz e feijão na mão do que um candinho voando. Cunegondes revela que eles estão em situação de emergência, porque o Zé dos Porcos está em greve e já começa a separar os trabalhos. Romeu irá cuidar dos porcos junto com Mafalda. Mafalda então diz: Não é melhor a gente fazer as pazes com o Zé dos Porcos? Quinzinho já responde dizendo que eles não podem ceder aos pedidos de Zé dos Porcos. E Epolina revela que seu marido Pandolfo já teria ido para outra fazenda para perfurar o outro poço de petróleo. E no chiqueiro, Romeu não está muito familiarizado em cuidar dos porcos e está com medo de ser mordido. Mas Mafalda o acalma
dizendo que nada irá acontecer. Neste instante, o porco vai para a direção de Romeu e o derruba no meio da lama. E todos estão bem apreensivos sobre o desfecho que se dará e qual poderá ser a sentença que o juiz dará. Sandra está certa de que ganhará e Anastácia está apreensiva, porque se perder, ainda será internada. O juiz dá início e já pergunta para Sandra como ela se considera nos crimes, que é a acusada. A pilantra da Sandra se levanta e com voz de boa moça diz: "Me considero inocente." O advogado aproveita o momento e afirma: "Minha cliente se considera inocente de todas as acusações que são imputadas por Dona Anastácia, a sua tia, de falsificação de documentos e apropriação fraudulenta de suas propriedades." E o juiz pede para Sandra fazer o juramento. Jura dizer a verdade, somente a verdade, e nada mais além da verdade? E Sandra diz: "Eu juro, e é para isso que eu estou aqui, meritíssimo." Anastácia pergunta ao advogado: "Mas como ela pode jurar sobre a Bíblia?" E o advogado Dantas diz: "Fique tranquila." E no andamento do processo, o promotor passa a palavra para o advogado de Anastácia. Ele agradece e se levanta dizendo: "Senhorita Sandra, a senhora entrou com uma liminar de posse que afirma assumir todas as propriedades de sua tia." Sandra concorda dizendo: "Exatamente, senhor advogado, conforme a vontade de titia." Então o doutor Dantas pede para que ela o explique com maior detalhes a respeito disso. "Pode nos explicar por que acredita que uma senhora cheia de saúde como Dona Anastácia, mãe de um filho já adulto, teria decidido passar todas as propriedades para a senhorita, que é uma sobrinha e em vida?" Sandra começa sua explicação dizendo: "A fábrica que deu início a toda a fortuna de meu titio, a qual titia herdou, foi construída com dinheiro da minha família. Titia me explicou que esse gesto, aliás tão nobre, seria para fazer justiça, já que titio não deixou nada em testamento, nem para mim, nem para o meu irmão." A Anastácia se levanta irritada e diz: "Eu nunca disse isso. Você está mentindo, Sandra." E o advogado responde: "Contenha-se, Dona Anastácia. Advogado, se sua cliente não se controlar, será retirado do tribunal." A Anastácia se desculpa por ter se exaltado. E o advogado Dantas dá continuidade dizendo: "Justiça? A ponto de deixar seu filho Candinho a ver navios? Senhor jurados, Dona Anastácia procurou seu filho por anos. Sim, por anos. Ele esteve desaparecido por anos. Não lhes parece estranho que ela tenha decidido passar tudo para o nome da senhorita, sua sobrinha, em detrimento dos direitos de seu próprio filho?" Sandra começa a responder da seguinte maneira: "Candinho, meu primo por afinidade, é um rapaz muito ligado à vida na fazenda, a viver no campo. E eu prometi dar uma fazenda para eles viverem no campo." Dantas então pergunta: "E a senhora deu a fazenda?" Sandra, com a maior cara de pau, responde: "Titia deixou a nossa casa. Ela envolveu-se com pessoas diferentes do meio social que estávamos acostumados. Passou a se comportar de forma diferenciada, chocante até eu diria para mim que a amo. E casou-se com um tal de professor Pancrácio, um desclassificado." Pancrácio, que está ouvindo tudo, se levanta no tribunal e diz: "Desclassificado não, sou professor de filosofia." O juiz tenta novamente manter a ordem do tribunal e Sandra diz: "Perdoe-me se eu usei um termo tão forte, mas esse senhor, ele se fantasiava para arrancar dinheiro dos incautos.
Dantas tenta recuperar o andamento do processo e diz que a vida de Pancrácio não é parte do processo e dá continuidade. Perguntando a Sandra: Senhorita Sandra, acredita que alguém neste tribunal há de aceitar que sua tia tenha passado tudo que possuía para viver pobremente? E se você quiser saber o desfecho dessa história, inscreva-se no nosso canal.